A gente encerra hoje a segunda rodada de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado. Hoje eu recebo aqui no estúdio a candidata do PSOL, a professora Sônia Meire. Boa noite, candidata. Boa noite, professora. Então, boa noite, Gilvan, e boa noite a todos os telespectadores da TV Atalaia. É com muito prazer que estou aqui hoje para mais uma vez conversar com você, da população sergipana, sobre o nosso projeto e o que defendemos nessas eleições. Candidata, o país foi sacudido nesses últimos anos por vários escândalos. O Mensalão e agora, mais recentemente, esse escândalo da Petrobras envolvendo diretores, membros do governo, políticos. Eu pergunto para a senhora como a frente de esquerda enxerga, como a frente vê essa situação. A frente de esquerda, ela vem historicamente combatendo essa forma de reprodução de um próprio sistema, que é o sistema capitalista, que se estrutura a partir da exploração, e o Estado brasileiro, ele também se estruturou historicamente para manter os privilégios. Então, dentro da sociedade capitalista, só há uma forma de manter os privilégios, é a corrupção. Então, a corrupção é exatamente a resposta do Estado, estruturado pelas elites, pelas oligarquias, para continuar fazendo a sangria dos cofres públicos para atender exatamente aos interesses privados e aos privilégios desses falsos representantes da população quando se instalam no poder. Então, nós vamos continuar combatendo e por isso apresentamos, inclusive, um projeto em Sergipe para combater a corrupção por meio de uma outra política, uma outra forma de gestão e de reestruturação do orçamento do Estado. E como a senhora vê, professora, o processo de desenvolvimento econômico do nosso Estado? Bem, a economia em Sergipe, ela está muito pautada na base de uma concentração de renda, começando pela terra. Nós não temos uma distribuição de renda na terra, hoje nós temos um acúmulo muito grande, que historicamente também sempre existiu, que é o poder da cana-de-açúcar, só que hoje não é só a cana-de-açúcar. É a cana, é o eucalipto, o milho, a monocultura, a exploração das nossas reservas, a indústria do próprio cimento, né, dos minérios, com jazidas que nós temos aqui. Então, nós temos um alto poder de concentração na mão de poucos e uma pequena redistribuição de renda na mão da maioria da população. Então, o desenvolvimento econômico ele só pode ser transformado se nós conseguirmos alterar radicalmente essa redistribuição de renda, acabando com a propriedade privada. No entanto, como isso não depende só do governo estadual, depende de uma luta política maior, que é uma luta pela reforma agrária, que depende também de um avanço dessa proposta no âmbito federal. Mas no estado de Sergipe, nós também temos como combater isto, que é exatamente criando trabalho, criando condições para que a classe trabalhadora possa ser menos explorada do que ela é hoje, ou seja, ela possa tomar o seu destino com as suas próprias mãos a partir da própria organização do trabalho em diversos setores da sociedade, no vestuário, na produção de alimentos, de calçados, de tecnologia, porque hoje nós temos profissionais qualificados para isso. Mas é preciso ter investimento público para que esses trabalhadores, por meio de associações e cooperativas, possam controlar, porque hoje o que existe são empresas, indústria que vem para Sergipe, não pagam os impostos, inclusive tem isenção de mais de 20 anos, e que são empresas que contratam temporariamente e depois elas demitem, elas fecham e não pagam, inclusive, os direitos dos trabalhadores e vão embora. Nós tivemos hoje, por exemplo, em Lagarto, dando uma entrevista, e lá tem a fábrica da Azaleia. De onde ela veio? Ela já veio do Rio Grande do Sul, fechou, demitiu mais de 1000 funcionários, veio para Sergipe, se instalou, explorou, demitiu e foi embora. Então, nós temos projeto para acabar com esse modelo que ele não propõe, de fato, o desenvolvimento econômico em Sergipe. Pela sua resposta, a senhora mudaria a forma de administrar o Estado, caso eleita? Completamente. Primeiro, é que os recursos públicos, ele tem que ser garantido, o orçamento público ele não pode continuar sendo recolocado na mão dos banqueiros. O que ocorre hoje é que a dívida, o Estado tem uma dívida pública enorme. Os demais candidatos vêm apresentando uma série de propostas para avançar Sergipe. Impossível, porque eles não dizem como. Porque a única forma que nós temos é recompor o orçamento. Primeiro, suspendendo o pagamento dos juros e amortizações da dívida. De que modo? Fazendo uma auditoria da dívida pública. E hoje o Estado de Sergipe paga a cada ano mais de 600 milhões de juros e amortizações dessa dívida. Então, fazendo uma auditoria, comprovando a ilegalidade, nós vamos suspender o pagamento da dívida. E suspendendo esse pagamento de juros e amortizações da dívida, esse recurso vai para a saúde, vai para a educação. Segunda medida,
cobrar impostos das empresas que vêm explorando o estado de Sergipe, não só as nossas reservas, mas a mão de obra também. Terceiro, acabar com os privilégios, acabar com a farra dos cargos comissionados e também discutir como é que a gente pode acabar com os privilégios que hoje muitos trabalhadores, principalmente da justiça, acumulam nos seus salários gratificações e cargos comissionados. E isto não tem sentido. Inclusive, o próprio Sindicato dos Trabalhadores da Justiça tem outdoors espalhados pela cidade de Aracaju para se acabar com esse tipo de privilégio. É desse modo, recuperando o orçamento, que nós podemos garantir direito para todos os trabalhadores, garantia de serviços públicos, 100% público para a saúde, para a habitação, para a moradia, para o transporte, para investimento, inclusive, na agricultura familiar de base camponesa e para a organização do trabalho em Sergipe. A senhora falou desses problemas todos. Agora, eu pergunto para a senhora, na sua avaliação, qual é o maior problema do Estado hoje? Primeiro é o endividamento do Estado. Todos os governos vêm endividando. Segundo, ao endividar o Estado, tomando juros, tomando empréstimos de banqueiros internacionais apenas para pagar os juros, a segunda medida que os governos têm feito para isso é privatizar todo o Estado por dentro. Ao invés de nós termos orçamentos como nós temos para a saúde e para a educação e investir diretamente para o atendimento da população sergipana, o que é que os governos têm feito? Pega o recurso público, passa para empresas privadas e também para fundações para realizar o atendimento da saúde e educação. Você já viu, telespectador, uma empresa privada conseguir garantir direitos sem lucro? Não existe. Como que um governante, ou os governantes dizem para nós, que não tem como garantir a saúde pública por dentro do Estado e repassa esse recurso para uma fundação que, por sua vez, contrata outras empresas e quarteiriza o trabalho e nós ficamos sem o atendimento. A prova é tanta que nós temos várias paralisações hoje no campo da saúde, temos trabalhadores que há 3 meses não recebem, temos ameaça dos hospitais não receberem a alimentação nos leitos para quem está acamado nos hospitais. Isso não tem futuro, não tem saída para nós. Portanto, a nossa proposta é de garantir investimentos públicos que hoje existem para direito 100% público para as nossas necessidades. Professora, um assunto que toca muito a sua área, que é justamente a educação. A senhora viu o resultado do IDEB aí, né? Eu pergunto para a senhora, o que é que está acontecendo? O que fazer para mudar esse quadro? Primeiro, que o recurso, que é o Fundeb, que vem para a Sergipe, precisa ser aplicado exatamente naquilo que é necessário. Ao invés de terceirizar a educação, o Fundeb deve ser aplicado para reajustar o piso dos professores, que inclusive não vem sendo reajustado, para pagar os servidores públicos não docentes, porque hoje eles recebem mais de 8 mil servidores públicos, menos de um salário mínimo no estado de Sergipe, para garantir a manutenção das escolas, para garantir acesso à alimentação saudável e promover uma educação de qualidade, porque nós temos os piores indicadores educacionais, principalmente nos anos fundamentais, anos finais e no ensino médio. Nós temos no estado de Sergipe uma grande quantidade de escolas fechadas e de salas de aulas fechadas, inclusive na capital, que é Aracaju. Então, para nós, a nossa política é garantir financiamento público para a educação, acabar com a terceirização e incorporar os terceirizados, inclusive, que são hoje precarizados, porque trabalham a mais, não têm os seus salários garantidos nos concursos públicos que nós iremos realizar caso sejamos eleitas. Então, a educação pública, ela não é mercadoria. A educação pública é direito e o Estado deve garantir. Não é nenhuma dádiva, nenhuma doação, nenhum governo é bonzinho porque abriu a escola e porque mantém ou porque reajusta. É dever do Estado garantir educação pública e universalizar a educação básica para todos os sergipanos. Professora, a senhora faz parte de uma coligação de pequenos partidos. Eu pergunto para a senhora, como é que vem sendo sua campanha, como a população tem recebido o seu nome para o governo do Estado? Então, nós estamos tendo uma excelente receptividade dos trabalhadores e das trabalhadoras da população sergipana. A população hoje entende que existe 2 projetos. Um projeto colocado e financiado
pelo grande capital financeiro, por empresários e pela oligarquia. E a nossa candidatura da Frente de Esquerda, ela é financiada diretamente pelos trabalhadores. E ela é construída por pessoas como você, que todos os dias sabe o que significa pegar um ônibus e não conseguir chegar no seu trabalho na hora certa. Que sabe o que significa receber o salário e não dar para comprar os alimentos. Que sabe o que significa ficar numa fila de um hospital e não conseguir ter atendimento. Que sabe o que significa ter um filho numa escola sem as devidas condições de aprendizagem, porque a maior parte termina o 4º ano sem saber ler e escrever. Então a nossa campanha vem sendo feita com pessoas que têm a consciência e que não aceitam vender e comprar o voto, porque entende que a eleição é um momento importante para dar uma resposta exatamente ao desmando que vem acontecendo no Estado e no país. Tá bom, professora. Muito obrigado pela sua entrevista. Então, nós queremos agradecer a toda a população e dizer que a nossa candidatura está à disposição da classe trabalhadora, semeando sementes para que nós possamos continuar na luta, porque nós acreditamos que, além das eleições, do voto, nós podemos mudar a realidade com as nossas próprias mãos, na luta, porque só a luta muda a vida. Muito obrigada e um abraço. Obrigado, professora. Boa noite para a senhora. Olha, e no próximo dia 26, marque aí na agenda, dia 26 deste mês, a TV Atalaia realiza debate com os candidatos Eduardo Amorim, Jackson Barreto e Sônia Meire, os 3 que são de partidos com representação na Câmara Federal. Será mais um espaço democrático aberto pela emissora para que os candidatos discutam e apresentem suas posições políticas e administrativas para o eleitorado de todo o Estado.